Com as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública de São Paulo precisou se adaptar para garantir a continuidade da prestação de assistência jurídica às pessoas vulneráveis do Estado. Mari. É isso, Arthur. Para isso, foram desenvolvidas também e aprimoradas algumas ferramentas de tecnologia e atendimento virtual, que, além de fazer frente à demanda durante todo esse período difícil para toda a sociedade, ainda facilitam e agilizam todo o processo, como, por exemplo, evitar aquelas filas longuíssimas que ninguém gosta, né, Arthur? Ninguém gosta, Mariana Fante. Entre as ferramentas implementadas, então, no atendimento da Defensoria Pública, está a assistência virtual disponível no site da companhia, viu, Mari? Que bom, né? A tecnologia ajudando a gente cada dia mais. Agora, é para falar sobre essas novas tecnologias e também ferramentas digitais de atendimento da Defensoria, que o quadro Fala Defensoria de hoje recebe Eric Arnesen, da Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Defensoria Pública de São Paulo. Eric, bom dia. Pronunciei certo o sobrenome? Perfeitamente, Mari. Perfeitamente. Bom dia. Então tá bom, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Alesp e já começa falando para a gente como que foi essa transição para o digital. Então, antes da pandemia, né, a lógica de atendimento da Defensoria Pública ela estava absolutamente centrada no modelo presencial de atendimento. Nós tínhamos portas abertas, não tínhamos, na maior parte das cidades, exceto nas maiores da capital, Campinas, Guarulhos, não tínhamos dinâmica de agendamento e atendíamos numa modalidade de porta aberta, a demanda que chegava era atendida. E aí havia aqueles problemas de filas, de não termos uma previsibilidade do que seria atendido. Mas tínhamos a facilitação de estarmos distribuídos geograficamente pelo Estado e com várias portas abertas. Com a restrição, né, de contato social, enfim, as portas foram todas fechadas, como todos os serviços públicos, né? E tivemos que concentrar a nossa entrada de atendimento em portas que não fossem presenciais. Então, nós concentramos a chegada da demanda num 0800, né, para a população e também no nosso portal. E isso fez com que nós tivéssemos, então, que ao centralizar essas portas, então, que estavam espalhadas pelo Estado em 2 únicos canais, tivéssemos que encontrar soluções para distribuir essa demanda internamente ao serviço da Defensoria Pública nas equipes que seriam as equipes adequadas para tratar, tanto territorialmente daquelas ações, né? Então, uma ação de interesse da população de Araçatuba tem que ser tratada perante a Justiça ali do Foro de Araçatuba e assim por diante, em todas as comarcas e foros do Estado. Então, essa foi a primeira dificuldade. Tivemos que incorporar ferramentas digitais para solucionar esse primeiro problema e também distribuir materialmente as demandas, né? Os tipos de ação, as diferentes áreas do direito. Fala um pouquinho para a gente, por favor, sobre ultrapassar essas dificuldades, né? Quais seriam elas especificamente e o que vocês fizeram para ultrapassá-las, né? Nossa primeira dificuldade foi essa, né? Então, concentrar a demanda em 2 únicos canais para fazer a triagem dos diversos problemas da população. Então, para isso, nós tivemos que, evidentemente, não era possível que pessoas ficassem acompanhando 2 únicos canais de entrada, então nós tivemos que inovar. Incorporamos desde o início uma ferramenta de inteligência artificial que nos auxilia nessa triagem inicial, identificação tanto da matéria do problema do cidadão, como também a territorialidade daquele problema, né? Onde no estado de São Paulo, qual foro que deve ser o foro perante o qual aquela demanda vai ser proposta, né? Aquele problema jurídico vai ser tratado. Então, a primeira inovação que nós incorporamos foi de um assistente virtual, que nós chamamos carinhosamente de DEF, que fica hospedado no nosso portal e que recebe as pessoas, interage com elas, identifica através dessa interação, com compreensão de linguagem natural, qual é o problema daquele cidadão, qual é a área, né, de atendimento e faz um primeiro agendamento daquela pessoa dentro das nossas equipes. Então, a segunda ferramenta que nós tivemos que incorporar foi o que se chama em tecnologia de plataforma de multicanalidade, ou seja, uma plataforma que é basicamente um software, né, que organiza os diferentes canais e orquestra essas entradas, distribuindo as pessoas
já triadas nos seus problemas para as equipes corretas de atendimento jurídico e, considerando essa questão da competência territorial, então as equipes que são responsáveis por lidar com aquela demanda. Tivemos também que desenvolver um portal para o cidadão, então um portal em que, entre o momento em que ele interage com o nosso robô, o nosso assistente virtual, e o dia em que ele está agendado para conversar com alguém da equipe, um portal em que ele pudesse acessar, gerenciar o seu agendamento, mas mais do que isso, também já adiantar informações que seriam necessariamente prestadas pelo cidadão ou pela cidadã no momento do atendimento, mas ele já adianta essas informações, já adianta documentos, de modo que quando ele finalmente chega para um atendimento que nós chamamos de síncrono, ao vivo, simultâneo, ele já chega com diversas informações que teriam que ser prestadas naquele momento, adiantadas e muitas vezes já analisadas pela nossa equipe, que vai poder dar ali para ele um atendimento muito mais ágil, muito mais assertivo e economizando tempo de todo mundo, economizando filas, etc. Agora, Eric, uma dúvida. A Defensoria, ela atua diretamente com pessoas extremamente vulneráveis, né? E nem sempre, ou na maior parte das vezes, essas pessoas não têm acesso à internet. Como fica esse fator? Nós tínhamos tanto que a lógica, antes de sermos forçados pela pandemia a adotar essas ferramentas, a nossa lógica sempre foi presencial exatamente porque tínhamos essa concepção, né? Essa sensação do nosso público. Mas fomos muito surpreendidos, evidentemente não o acesso com desktops e grandes computadores, mas o acesso com o celular, com a rede disponível de celular, é bastante poderoso, aí da ordem de 85% da população tem esse acesso. Então, essas ferramentas todas que nós incorporamos são ferramentas preparadas para serem utilizadas por um celular, por meio do uso de um celular. Então, tivemos uma surpresa muito positiva, que foi de que o público da Defensoria, ainda que a Defensoria esteja voltada ao atendimento à população vulnerável do Estado, esse público aderiu a essa forma de atendimento, porque essa forma de atendimento incorpora o uso de WhatsApp, por exemplo, ali são pessoas que podem ser atendidas pelo WhatsApp, por SMS, e que são canais que estão no celular de todos nós, né, inclusive da população vulnerável do Estado, mas depois, principalmente, que as restrições sanitárias foram flexibilizadas, nós reabrimos as nossas portas presenciais, de modo que o atendimento presencial para aqueles que de fato não têm acesso a essas ferramentas, a porta presencial ainda existe, hoje facilitada com a dinâmica de agendamento e essa dinâmica que eu acabei de dizer de preparação do atendimento que nós não tínhamos antes. Então, as portas presenciais estão abertas mediante um agendamento, inclusive para demandas urgentes, muitas vezes para o mesmo dia ou para o dia imediatamente seguinte, mas agendando-se pelo nosso 0800, né? Ainda assim, mesmo com essas duas possibilidades, um 0800, telefone gratuito, os canais digitais, enfim, ainda assim, para demandas extremamente urgentes, a porta aberta está livre para ser acessada diretamente pela população. Então, estamos aqui, continuamos com todos os canais para atender qualquer tipo de vulnerabilidade. E aí a gente tem falado muito sobre a inteligência artificial aqui na Assembleia Legislativa, Eric. Então é interessante, quando você traz essa realidade, né, do online, né, do que tem sido feito presencialmente também, mesmo com as portas abertas, né, vocês observam que a população prefere esse atendimento mais online, cresceu de fato isso, as portas continuarão abertas, mas a conexão aqui, a conectividade é muito maior. É muito mais ágil, não é mesmo? Nós acompanhamos esses dados em tempo real, né? Então, acompanhamos especialmente o dado da escolha do cidadão. Então, sempre que o cidadão tem a disponibilidade, ele sempre tem a disponibilidade de escolher entre o atendimento presencial e o atendimento virtual, e a gente acompanha o dado dessa opção que ele faz. Para nossa surpresa, mesmo hoje, né, com as restrições já não existindo mais, mesmo hoje, a maior parte dos cidadãos ainda prefere o atendimento digital, escolhe ser atendido digitalmente, mesmo tendo a opção. Claro que há aquelas pessoas
que por uma característica pessoal sempre vão querer o atendimento presencial, porque tem, enfim, essa particularidade, essa idiosincrasia. Mas a maior parte do nosso público, hoje, quando tem a opção de escolher entre vagas presenciais ou vagas digitais, escolhe ser atendido digitalmente, exatamente porque existe uma comodidade muito grande, acho que não estou falando nada que não seja perceptível por todos nós. É muito cômodo você ser atendido da sua casa ou do seu trabalho, sem ter que interromper a sua jornada de afazeres domésticos ou de afazeres profissionais, no seu celular, enfim, conseguir propor uma ação com atendimentos sequencialmente via WhatsApp, adiantar documentos por ali, enfim, é tudo muito mais fácil. Você não precisa organizar o seu dia ou a sua semana para comparecer numa unidade presencial, pegar uma fila, ficar esperando, perder uma manhã, se locomover muitas vezes, né? Nós temos uma situação, por exemplo, de que pessoas presas aqui na capital, na Grande São Paulo, acabam indo cumprir penas em presídios distantes e a família dessas pessoas, na lógica anterior, quando precisava de um atendimento sobre o processo, né, de execução de pena daquelas pessoas, tinha que se deslocar, às vezes, para Araçatuba, Presidente Prudente, sair daqui da Grande São Paulo, se deslocar até lá para conseguir esse atendimento presencial. Hoje fazem isso do seu celular, no seu WhatsApp, sem grandes dificuldades para obter esse atendimento. Então, para nossa surpresa positiva, a população continua, mesmo depois da liberação de todas as restrições impostas pela pandemia, a população continua preferindo vagas digitais. Eric, todos esses canais online, eles também estão adaptados para as pessoas que têm algum tipo de deficiência também, como visual, auditiva? Sim, eles têm as ferramentas normais, né, eles são compatíveis com essas ferramentas que garantem a acessibilidade de aumento de fonte, leitura de tela. Então, a gente mantém aí a disponibilização, o desenvolvimento dos nossos canais sempre compatíveis com essas ferramentas que garantem a acessibilidade. Pensando nessa acessibilidade, não é? Como que vocês observam o futuro, então, desse atendimento online? Olha, tem sido um aprendizado, inclusive pensando na política pública e em garantir uma política pública de cada vez mais qualidade. Da mesma forma que nós entendemos que com elas aquilo que foi feito só para enfrentar o problema da pandemia se mostrou muito eficiente, tanto para a população, porque de fato acresceu em termos de facilidade para a obtenção desse atendimento para a população, quanto internamente a gestão dos nossos recursos e a utilização desses recursos para prover um atendimento cada vez em número maior e em qualidade maior também, elas incorporam e agregam um valor excepcional. Bem, gostaria de agradecer demais aqui sua presença, Eric Arnesen, da Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Defensoria Pública de São Paulo. Obrigado. Obrigada. Eu agradeço.